Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de Acupuntura da Inteligência Emocional para nós batermos um papo a respeito dos resultados deles e como estão a evolução dos seus tratamentos. Sejam todos bem-vindos, hoje no horarinho um pouco fora do comum, mas vai ser incrível. Hoje nós vamos falar com a Tatiana. Vou até colocar aqui enquanto ela entra para eu convidar ela. Podcast Melhores Alunos, Tatiana. Aê! Já vou convidá-la aqui para nós começarmos. Sejam todos muito bem-vindos. Aí. Aceitando lá, nós começamos. Show! Maravilha! Aí. Tati, eu enviei o convite aí. Só você aceitar para nós começarmos aqui. Vai ser um bate-papo incrível. Chegou o convite aí? Aí. Aceitei aqui também. Bom dia, professor. Bom dia, Tatiana. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo em ordem. Maravilha. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Podcast Melhores Alunos. É uma honra ter você aqui conosco também, né? Onde nós batemos um papo sobre aí, os resultados dos alunos. Gratidão, professor. Gratidão pelo convite, pela confiança, né? E por todo o conhecimento que a gente tem compartilhado aí nesse tempo, quase um ano já aí, te seguindo, colhendo os frutos desse conhecimento. Que maravilha. Tatiana, então, para a gente começar, se apresente com o que você trabalha, qual que é a sua formação, de onde você é, né? Até mesmo vai entrar muitas pessoas aqui, também ficará salvo. Então, se alguém quiser marcar aí uma sessão com você, de onde você é, qual a região aí? Tatiana travou aqui para mim. Opa, falhou, caiu tudo, mas eu voltei. Agora voltou. Vamos lá. Eu sou de cidade de Araras, no interior de São Paulo, né? Uma cidade uns 200 quilômetros aí da capital. A minha formação inicial é na educação física, onde eu atuo principalmente nas questões de reabilitação, desde o começo, né? Falo no segundo ano da faculdade, eu já comecei a trabalhar em clínica de fisioterapia, auxiliando no pós-fisioterapia, né? Tirando a pessoa da situação de tratamento e levando por treino. Então, desde o começo, eu gostei muito dessa questão do tirar da dor, né? Do tratar, ao invés de só olhar para o lado fitness, para o emagrecimento, para as questões do treinamento. E faz 15 anos já que eu dou aula, né? Continuo ainda no período da manhã. Hoje já comecei às 6, já dei 3 aulas hoje. Então ainda tenho meus alunos que eu trato, né? Dentro da academia hoje eu atuo nessas questões, né? De cuidado de coluna,
de problemas mesmo, né? Meus alunos não são os bonitinhos, eles são os problematiquinhos. E faz já muito tempo que eu vi a acupuntura, né, como uma possibilidade. E depois que eu comecei a fazer o curso mesmo, que eu comecei a estudar acupuntura em 2019, né? Aqui na cidade a gente tem uma faculdade que tem esse curso de pós-graduação. Realmente foi uma coisa que me encantou muito. Eu já tomei a decisão de que eu ia trabalhar com isso quanto antes. E eu tô atendendo mesmo faz já 1 ano e meio, um pouco mais, né? Então, assim, depois que eu comecei a ver resultados, né? No começo até eu duvidava, falava, nossa, como que pode, né? Agulhinha, não tem remédio, não tem nada. E dá certo, não dá. Eu cheguei a fazer algumas sessões com os aplicadores de agulha e eu falava, nossa, parece que não dá nada isso aqui, o que que eu tô fazendo? Só que aí eu comecei a ver na minha prática o resultado, né? Já no estágio, eu já comecei a ver o resultado dos pacientes do estágio. E depois que eu comecei a atender na minha casa, mais ainda, né? E depois que o curso chegou, eu comecei a ter mais confiança. Agora já está fazendo 4 meses que eu estou com o meu próprio espaço no centro da cidade, né? Abri uma clínica para mim. Então, assim, é muito satisfatório toda essa trajetória, né? Tô muito feliz com essa opção. Legal. A acupuntura realmente é bem surpreendente, né? Tem muitos resultados que a gente fica meio boquiaberto mesmo e até às vezes duvidando, né? Sim. É bem comum. Tem casos que a gente olha para o paciente e fala assim, ah, meu Deus, será que vai dar certo, né? Bate aquela insegurança, que às vezes, principalmente a gente que está começando, no estágio você não vê tanta variedade de problemas, né? Você atende algumas pessoas específicas e aí vem para a prática, né? Assusta. Ah, chega um caso de gastrite, chega um caso de depressão, né? Uma dor diferente. E é incrível como o resultado vai surgindo. E geralmente na primeira sessão a pessoa já sai, né, satisfeita. Exatamente. E aí, como que você me conheceu? Olha, eu acredito que foi via patrocínio mesmo do Instagram, viu? Eu não vou lembrar ao certo, mas não foi indicação. Foi essa coisa do tá passando e achar interessante e começar a seguir. Né? Fiquei um tempo só seguindo, só espiando, depois já comprei o curso da inteligência emocional, né? E E aí você agora não vê, estuda mais. aí você vê um professor falando de acupuntura na inteligência emocional, né? No começo já é complicado entender, né? Acupuntura no físico ali, nas dores, mas aí você vê um professor falando de acupuntura na inteligência emocional. O que que veio na sua cabeça naquele momento? Muita É, gente duvida, né? muito louco. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui curiosa nessas questões emocionais, assim, de comprar alguns livros de psicologia positiva, né, de trabalhar, né, de buscar o meu equilíbrio, né, e de gostar de conversar com os alunos, de ver as questões emocionais que ali pegavam, que às vezes impediam o resultado. Tem uns gritos aí, é meus gatos, viu, professor? Não assusta, não. Tranquilo. Meus gatos estão querendo participar. E e assim, a hora que eu vi isso, eu falei, nossa, não é possível, né, que a gente consegue esse tipo de resultado. Porque até falar de tratar uma ansiedade, a gente vê isso, né, assim, numa questão durante o curso de acupuntura, põe um tangue, que é bom com ansiedade, né? Mas você olhar para um tratamento mesmo, né, estruturado, e depois na prática ainda sentir esses resultados, é incrível, né? Legal. Aí você entrou pro curso, você chegou a fazer os protocolos em você, usou ali, como que foi? Bastante, desde o do começo das aulas gratuitas lá que você libera, né, antes, eu já fui me agulhando, fui me sentindo aí essas sensações, né, que os protocolos trazem. É muito Legal. incrível. E você sentiu uma diferença da Tatiana antes, pessoal, né? Para a Tatiana depois do curso, do tratamento do curso? Eu acho que assim, a gente enquanto terapeuta,
pega muito no autoconhecimento, né? Então, eu vejo assim, antes eu tinha alguns desequilíbrios, eu não tinha consciência do porquê que estava acontecendo, da onde vinha. Hoje eu já consigo me diagnosticar melhor energeticamente, eu sei aonde eu tenho que trabalhar, né? Então, assim, a gente não vira super-herói, né? Depois que aplica os pontos e depois que tem esse conhecimento. Mas a gente já tem, assim, um outro equilíbrio, uma outra forma de se cuidar, né? Para estar bem até, né? E a gente precisa estar bem para cuidar, né? Sim. É o primeiro passo, né? Sim, Quando nós estamos bem, fica mais fácil de levar um bem-estar para o próximo, né? sim, verdade. Legal. E você usou isso em alguns pacientes aí? Como que foi? Teve algum surpreendente? Você falou assim, nossa, isso aqui parece que Eu mudou acho aqui. que um caso que eu até levei para você, depois foi feito até um café com acupuntura desse caso, né? Uma paciente minha que reverberou na hora, né? Eu coloquei os pontos da desensibilização gestacional nela e menos de 5 minutos com os pontinhos ela teve uma crise de choro, né? Na maca. Ao mesmo tempo que ela teve a crise de choro, ela dali uns 10 minutos chorando, ela já sentiu o benefício, um bem-estar, já levantou assim mais fortalecida, né? E isso pensando numa sessão, né? Essa pessoa deu sequência, mas ela apresentava muitas queixas assim soltas, né? Às vezes ela chegou aqui, era uma pessoa que eu atendia sem cobrar, né? Por caridade, uma pessoa da minha que eu conheço, então ela às vezes trazia uns outros problemas de dor e tal, e eu dava prioridade. Então ela não deu muita sequência certinho. Mas eu tratei pacientes com depressão, eu tratei 2 pacientes com depressão, que o primeiro paciente ele chegou na minha casa, eu atendi em casa ainda, e ele chegava, entrava, saía cabisbaixo. Na sexta sessão, ele olhou e falou assim, Tati, que quadro bonito. O quadro aqui, professor. O quadro ficou de frente com a porta. E é um quadro que chama Nossa, muita que atenção. legal. Aí eu falei, você não tinha reparado ainda, né? Sexta sessão. Ele, não, esse quadro é novo. Eu falei, não, esse quadro tá aí faz uns 7 anos. Ele, não, esse quadro é novo. Eu falei, não, cara, você tá novo, você tá ereto, né? Você tá conseguindo erguer seu queixo, olhar pra vida. Aí passou mais umas 2 sessões, ele saiu de um quadro que só pensava na ex para um quadro de paquerar uma pessoa, né? Então, assim, você vê que a pessoa vai se reerguendo, a questão da autoestima, né? Agora, recentemente, também eu tratei uma outra mulher que tem uma depressão desde os 8 anos de idade, toma medicamentos, tinha um intestino preso que só funcionava uma vez ao dia, e a gente conseguiu, assim, num bloquinho de 10 sessões, equilibrar tudo isso, ela chegar a falar para mim que vai para casa e tem vontade de conversar com o marido, e antes ela não tinha vontade de nada, ela só queria chegar, tomar um banho e dormir, né? De conseguir iniciar uma atividade física, né? Colher os resultados disso também, de equilibrar o intestino, né? Não virou uma pessoa com o intestino perfeito, mas hoje ela vai no banheiro 3, 4 vezes na semana, antes era uma. Então é incrível, né? Outros casos de ansiedade, que a gente consegue também baixar bem essa energia da pessoa, deixar a pessoa mais tranquila, mais equilibrada. Eu mesmo, né, que eu sou ansiosa pra caramba, então eu uso muito. Legal. Isso é bem interessante, né, velho? Porque tem dois quadros que chamam muita atenção, com cores quentes, né? E o paciente passa por eles sem ver, né? Você vê que ele não tem aquela clareza mental E é ali. grande, professor, é grande, é de frente com a porta. Eu falei, cara, você nunca tinha visto esse quadro, né? Não é possível. E Pois é. realmente, ele foi um caso incrível, porque um corpo totalmente deficiente, o cara muito pálido, muito cara cabisbaixo, e você via até o tom da pele, parece que melhorou, né? Trouxe cor, trouxe mais vida, né? E foi uma pessoa que eu tratei estritamente apenas com os protocolos.
Interessantíssimo, né? Porque você fala isso, que era um paciente que não tinha fechado um ciclo ainda, né? E os ciclos, eles são fechados pelo metal, né? Olha só que interessante, porque o paciente ainda vivia um relacionamento passado, não tinha fechado o ciclo, o metal totalmente comprometido, né? E o metal comprometido não deixa fechar o ciclo, deixa aquela vida acinzentada, né? Um pouco de tristeza, de insatisfação. E o paciente não consegue ver cor na vida, né? Exato. E aí começa Ah, a fazer, gera clareza mental, gera uma dessensibilização emocional. O paciente começa a olhar para outras coisas que estavam na frente dele. Ele só não conseguia ver. Ele às inclusive vezes até enxerga, né? pessoas, né? Fazia 2 anos que ele tinha tomado um pé na bunda e ele não superava aquilo. Então, o dia que ele me falou, tô conversando com uma menina, eu falei, cara, que louco, conta tudo, né? Me explica isso. E realmente virou assim um relacionamento que não deu muita coisa, mas que ele também conseguiu ali se relacionar por algum tempo e ficar bem depois. Ah, não deu certo, não virou um namoro, nada, mas tudo bem, né? Não decaiu de novo, né? Então, assim, realmente você vê que fortaleceu. E esse cara, ele, antes de ser meu paciente, ele é meu terapeuta, que ele é quiropraxista. E toda vez que eu travo, eu vou nele, né? Falo, me salva aí. E recentemente eu tive com ele. Ele falou, ai, Tati, eu não quero cobrar sucessão, você me ajudou demais. Eu falei, não, você vai cobrar sucessão, você é ótimo no que faz, eu vi que você é bom, né? Não porque que eu te cuidei, né? E ele tá bem, né? E isso já faz mais de um ano, né? Eu tratei ele bem no comecinho, quando eu comecei a aprender os protocolos. Então já tá fazendo um ano e realmente você vê que ele tá bem, tá fortalecido, né? É incrível. É muita gratidão, né, por esses resultados, porque isso marca a vida da pessoa e marca a nossa também, né? Com Dá certeza, mais né? força para continuar. Com certeza. Acho que esses resultados nos mostram que não tem preço que paga, né? Às vezes você cobrar ali a sessão do paciente, independente se você cobra 80, 100, 120, R$ 200, acho que esse resultado, você vê essa evolução do paciente, né? Você vê o paciente melhorando, o paciente se abrindo para o novo, né? Isso não tem preço no mundo que paga, né? Porque será que sem a acupuntura ele seria capaz de conseguir se abrir? Às vezes estaria fechado até hoje, né? Remoendo Sim, aqui, gerando e novos desequilíbrios energéticos e, quem sabe, até aparecendo quadros de dores, né? sim. O que eu acho mais incrível, professor, é que, por exemplo, eu já fiz terapia, né? De chegar lá no psicólogo, conversar, o problema tá aqui, vamos mudar aqui, né? Vamos agir de outra forma. E quando a gente trabalha os protocolos, a gente não precisa ter essa conversa com o paciente, né? A conversa ela vem normalmente, né? Mas você sente que a pessoa traz assim, ó, eu fiz uma coisa aqui que eu teria feito diferente, né? Tem uma paciente que ela é extremamente estourada, ansiosa, bruta, é professora, então lida com pai de aluno, né? E ela um dia veio assim, Tati, você acredita que essa semana uma mãe de aluno berrou comigo lá, falou umas coisas que eu não gostei? E eu simplesmente falei, tudo bem, aham, depois a gente conversa. Eu não me exaltei. O que que tá acontecendo? Eu falei, tá acontecendo que a gente tá tirando esse calor, né? Essa coisa toda que tinha dentro de você, e a gente tá conseguindo drenar isso, jogar isso fora, né? Então você vê realmente que a pessoa muda naturalmente, né? Não é aquele esforço, peraí, tem que me controlar, não posso brigar aqui, né? É naturalmente, a energia da pessoa tá diferente. Incrível. Exatamente. É o que eu acho que essa é a cereja do bolo, né, da acupuntura, que é o autoconhecimento, né? Cara, nós, como acupunturistas, só somos o mecanismo, né? As agulhas são o veículo. Eu não preciso ficar falando para a pessoa, faz isso, faz aquilo, né? A pessoa chega, faz, ela percebe que fez, viu a melhora, então é um autoconhecimento. Acho que, para mim, isso é o que mais me chama a atenção. Quando eu tive contato mesmo com os protocolos que eu comecei a fazer em mim, eu comecei a ver a diferença em mim e depois vendo nos pacientes,
Ah, isso é o que muda todo o jogo da acupuntura, né? Com certeza, é incrível. Principalmente quando você vê o paciente, né? Você sabe o que é, você não fala, faz e o paciente chega para você e fala depois, né? Nossa, eu era assim, eu tô percebendo que eu era muito estourado. Mas você sempre foi e nunca percebeu? Não, agora eu Exato, percebo. exato. Essa semana ainda eu atendi uma pessoa, ela chegou para primeira consulta, assim, ela é vereadora aqui na cidade, né? Tem uma carga de preocupações, de estresse enorme. Ela falou, Tati, eu durmo bem, mas eu deito na cama, eu fico, né? Preocupação, né? Uma sessão de sensibilização gestacional, no outro dia falei com ela, e aí, dormiu? Cara, deitei, paguei tudo, porque ela já está nesse autoconhecimento de vou parar de usar o celular um pouco antes, vou apagar a luz, né? Ela já estava nessa pegada. Fiz o que eu já estava fazendo, deitei e apaguei. E foi legal ainda que ela fez a sessão finalzinho da tarde, né? Então acho que já veio com mais força ainda, né? E tendo essa qualidade, a qualidade do dia já é outra também, né? Que daí tira aquele excesso de pensamento fora de hora, né? Sem necessidade, né? Realmente coloca a pessoa para usar a energia na hora certa, não na hora errada, né? É incrível. Exatamente. E isso é importante, né? Porque um cargo desse é muita cobrança, né? A pessoa é cobrada o tempo inteiro. E querendo ou não, ela fala que dorme bem, mas a gente sabe que não tem uma boa qualidade. Pode ter uma boa quantidade, mas a qualidade às vezes não é tão boa. E aí faz uma sessão e ela praticamente apaga ali, né? Promove toda aquela fisiologia energética de limpeza das emoções, limpeza das energias, acorda renovado, né? Exato, é incrível. Isso é Em fantástico. relação ao sono, eu achei muito interessante essa minha última paciente de caso de depressão, porque quando eu comecei a aplicar o protocolo de gestacional nela, a gente teve que repetir 3 semanas, até três sessões, né? Porque foi mais próximas uma das outras. Por quê? Reverberava muito em sonhos e em pesadelos, assim, de coisas assustadoras, né? Ela fala, tá, sonhei com dinossauro, com perseguição, com helicóptero, né? Eu tava fugindo, eu tava com medo. E aí depois a gente vem, né, com aquela coisa, né? Vamos cuidar desse medo, vamos fortalecer, né? Então, assim, realmente, o pós, né, o pós-sessão, ele conta muito pra gente, né, de como agir na sequência, né? Que às vezes a gente, sem essa estrutura, a gente fica meio perdido, né? Fiz uma sessão assim, o que eu faço depois? Repito os pontos? Não repito? Pego mais ali, aqui? E realmente, observando esse pós-sessão, a gente tem muita segurança, né, de seguir, né, de saber como cuidar, né, numa próxima sessão. Estrutura a linha de raciocínio, né? Porque o Tá? corpo, ele é incrível. O corpo nos fala o tempo inteiro, né? Nós que não conseguimos ter aquele tempo para saber, né, realmente escutá-lo, né? Mas o nosso corpo grita o tempo inteiro tudo que a gente está fazendo de errado, tudo que tem de desequilíbrio no nosso organismo, o corpo grita, né? E às vezes a gente não está dando aquela atenção para aquela informação. E a partir do momento em que nós conseguimos realmente, né, ter esse autoconhecimento, aí o próprio organismo vai dando esse direcionamento e o paciente fala, né? Ele chega e fala. Teve um aluno, acho que ele é de Portugal, ele teve todas as sessões que ele fez, ele começou no gestacional e ele foi fazendo, e cada sessão ele tinha certeza de qual era o próximo elemento. Então ele fez o gestacional, ele ficou extremamente choroso, depressivo, nossa, ele falou, pronto, é o metal. Fez o metal, aí ele sentiu medo, insegurança, ele, pronto, é a água. E foi fazendo assim. Ele, nossa, cara, foi para mim um autoconhecimento libertador, porque eu sentia quando eu fazia sessões, elas só exacerbavam o que já estava dentro de mim. Então, foi um processo de limpeza e eu consegui realmente perceber que isso fazia toda a diferença, né? Então, quando eu terminei, eu vi tudo que eu sentia
só que de uma forma muito grande. E agora eu sabia lidar com cada situação dessa, né? Exato. E quando a gente consegue, né, chegar nesse ponto de realmente já trabalhar com o paciente, com um pacote de sessões ali, né? É, ó, você vai precisar de umas 10, 12 sessões para chegar num bom resultado, a pessoa assume, né, essa responsabilidade e a gente vai dando essa sequência bem bonitinho, é muito bacana porque você vai vendo que a cada sessão a pessoa vem um pouco melhor, né? Então, assim, ela vem mais segura, ela vem mais confiante, ou às vezes que nem esses casos de depressão, a pessoa chega mais falante, se abre mais, né? E realmente vai descascando aquela cebola, né? Vai entendendo, né? Todas aquelas camadas. E quando chega realmente ao ponto de fechar, né? Trabalhar lá com o paládio do Shen e realmente fechar o tratamento, é tranquilo falar que a pessoa está de alta, né? E isso gera uma confiança, né, pro paciente, né? Porque o terapeuta que não dá alta, a pessoa se sente meio preso, né? Meio escravo ali do tratamento. E quando a gente chega no ponto, não, realmente, você está de alta, e a pessoa sai, ela sai satisfeita, e ela retorna, né? Para manter um cuidado, retorna uma vez ao mês, para não se perder, ou retorna o dia que machucou, acordou de mau jeito, tá travado, né? Então eu falo assim, tem muita gente, a maioria, né, vem pela dor, né? Muito difícil alguém que liga e fala, ó, tô ansioso, tô preocupado e quero me tratar. Essa pessoa que eu atendi essa semana foi isso, a vereadora. Ela realmente olhou para mim, Tati, eu tô só estressada. Tô muito estressada. Eu preciso me cuidar. Eu fui viajar, voltei a mesma coisa, né? Então, assim, são raros esses casos. Geralmente a pessoa vem por uma dor e a gente fazendo anamnese, a gente começa a entender, né? Qual que é a causa dessa dor. E é incrível quando a pessoa realmente mergulha no tratamento, faz em casa, né? Eu falo assim, eu sempre entrego uma receita, né? Falo, ó, seu médico te dá uma receita com medicamentos que você vai gastar R$ 500 na farmácia, você compra, toma, se polui e tá feliz, né? Uhum. Eu tô te dando aqui uma receita com água, com chá, com alimentos, então é de graça, né? Você já tem na sua casa, é baratinho, mas faça com o mesmo empenho, né? E é muito bacana, né? Quando a gente consegue trazer realmente o paciente para o tratamento, e acho que tudo isso é com conversa, com conhecimento, né? Que daí a gente realmente cria essa confiança. Exatamente, é uma das coisas que eu mais falo, né? É você ganhar o paciente para o tratamento ali já na primeira sessão, na avaliação, né? Olha, isso aqui não é da noite para o dia, não vai ser uma sessão que vai mudar todo o seu resultado. Às vezes tem anos que vem gerando desequilíbrios. Então, é uma linha terapêutica. Vamos tratar aqui 10, 12 sessões mais ou menos para a gente ir reavaliando. Quando o paciente entende isso, que ele aceita fazer todo o tratamento, o resultado sempre vai ser bem mais incrível, né? É verdade. Sensacional, professor. Show. A gente fica muito satisfeito, muito feliz. Com certeza. Tatiana, e profissionalmente, o que o curso mudou na sua vida? O que ele proporcionou? Eu, eu vejo muito, assim, a minha vida profissional, agora eu consigo dividir ela já em duas etapas, né? Enquanto eu estava atendendo em casa, tinha um quarto sobrando, eu ajeitei, eu botei uma maca boa e tal. É, eu estava confiante do que eu fazia, né? Mas você se escraviza ali daquela estrutura, né? Falo assim, eu acho que muitos terapeutas começam nessa opção ou de atender a domicílio ou de atender na própria casa. Mas isso limita, isso te deixa inseguro em relação às pessoas que vão entrar. Energeticamente, eu também tenho muito essa crença de que a pessoa traz uma energia para dentro do meu espaço, né? Depois ela vai embora, essa energia pode ficar. Então, assim, realmente, eu atendia, eu tinha medo de cobrar, né? Então, assim, à medida que eu fui me fortalecendo em relação ao conhecimento e a ver os resultados que eu conseguia dar aqui na minha casa mesmo,
Eu tomei essa decisão em outubro, né? Fui para um local no centro da cidade. Não estou lá ainda porque está corrido hoje. Daqui a pouco, a hora que eu for, vou atender até às 9 hoje, graças a Deus. Mas eu estando agora num espaço meu, bonitinho, com porta adesivada com o meu nome, né, ar-condicionado, estrutura, né? As pessoas gostam disso, né? Então, assim, além de estar cobrando mais, eu estou também captando mais clientes de diversas partes, né? Porque no local que eu trabalho tem outra pessoa que atende estética, então a gente troca muito figurinha em relação a clientes. É uma região central, então isso dá mais confiança para a pessoa já chega mais, opa, tá no centro da cidade, então não é ruim, é seguro, né? Fácil estacionar, é tranquilo, né? Vai dando outra credibilidade e segurança para a gente cobrar também, né? Falou assim, eu ficava naquela de, vou fazer um mais baratinho aqui, a agulha não custa tanto assim. E não é, né? Hoje eu tenho essa segurança de cobrar pelo resultado, né? Até já teve 2, 3 pacientes nesses últimos meses que estava meio inseguro em relação à sessão e eu fui queixuda. Eu falei, ó, faz assim, vem, se eu terminar a sessão você não tiver satisfeito, você não precisa me pagar, você pode ir embora. Pode vir tranquilo. E realmente, a pessoa paga feliz depois, marca a próxima sessão, né? Pergunta sobre os pacotes de sessão. E é incrível. Fala assim, hoje eu tenho bastante segurança para trabalhar com o paciente que vier, né? Tanto nos cuidados emocionais quanto nas questões mais físicas, né? Porque o que acontece muito é a pessoa vem procurar a gente pela dor. Mas eu estou muito feliz, estou muito satisfeita com a área, com essa opção, né? Que eu estou numa transição, né? Antes eu dava personal o dia todo, agora eu concentrei de manhã e tarde e noite eu estou lá na clínica. Mas eu estou muito satisfeito, estou muito feliz com tudo isso, professor. Show! Não troco por nada. Com certeza. E daqui uns dias vai aumentando ainda mais, né? Tatiana, e o curso te ajudou a fazer um diagnóstico melhor? Te deu mais segurança para tratar os desequilíbrios físicos, emocionais do seu paciente? Como que foi na parte prática do curso, na parte teórica? O que te ajudou profissionalmente? Com certeza. Eu acho que na pós-graduação, né, a gente abre um leque, né, pra gente. Aprende um pouco de crânio, um pouco de quiro, um pouco de reflexologia, de aurículo, né? Mas fica tudo muito. Eu não sei como são as outras pós, mas aqui era um final de semana aquele tema, no próximo outro tema, então fica tudo muito superficial, né? Então, assim, eu consegui me dar mais segurança na hora de, por exemplo, língua. Língua eu falo, na pós eu não aprendi língua, né? Não aprendi. E hoje eu consigo. Primeira coisa que eu faço é a língua do paciente, já consigo diagnosticar com mais certeza, aplicar a anamnese com mais direção, né? Tipo, antes o professor meu, ele oferecia uma anamnese de 5 páginas, né? E eu falava assim, vou só preencher isso, vou ficar perdida, não sei se isso vai dar certo, como que eu vou interpretar depois. E hoje, às vezes, eu tenho a minha anamnese com 1,5 páginas, eu, às vezes, sem preencher tudo, eu já estou sabendo o que vai rolar. Aí eu só vou terminando de conversar para confirmar as coisas, né? E realmente dá essa segurança, né? Da gente diagnosticar e iniciar o tratamento com mais assertividade. Show! Incrível, Tatiana. Tatiana, eu passaria o dia inteiro aqui conversando com você. Foi uma conversa tão boa, descontraída. Acrescentou demais, tenho certeza que muita gente gostou. Mas eu sei que você tem um horário corrido aí, você precisa correr para o seu espaço para atender. Verdade, né? Daqui a pouco eu já estou lá cuidar da galera, que tem uma galera com dor esperando lá. Exatamente. Tatiana, eu quero agradecer demais você, pessoal aí de Araras, né?
São Paulo e região que quiserem fazer o tratamento, entender, passar por essa linha terapêutica do curso de inteligência emocional. A Tatiana tem a formação, podem marcar com ela. Se clicar no meu nome ali, aparece o perfil dela. Eu vou deixar esse podcast salvo também, com o arroba dela. Então entre em contato com ela, marque a sessão que vai ser incrível. Ela está totalmente apta a entregar os melhores resultados para vocês. Gratidão, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Tatiana. E conte comigo sempre. Esteja convidada a mais bate-papos como esse. Sinta-se à vontade a aparecer sempre. E qualquer dúvida que você tiver, sempre estarei à disposição. Tá certo, professor. Muito obrigado por tudo. E também tamo junto. Conta comigo. Com certeza. E, pessoal, quem quiser participar também da jornada Acupunturista Fora da Curva, que vai acontecer nos dias 23, 25 e 26 de janeiro, às 8 horas da noite, faça sua inscrição. O link está na bio. Começa já segunda-feira. Vai ser um evento incrível, na qual eu quero mostrar um pouquinho de toda essa trajetória que vocês podem fazer também para ter segurança em tratar os desequilíbrios físicos, energéticos e emocionais de seus pacientes, tá? A Tatiana é da cidade de Araras, São Paulo. Certo? Gratidão. Maravilha. Tati, muito obrigado. Tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E fica com Deus. Tá certo. Tudo de bom, professor. Ótimo fim de semana para você e para toda a galera aí. Para nós. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Foi incrível.